Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje mais uma live com um grande psiquiatra, Dr. Rafael de Souza. Essa já é uma parceria que a gente vem fazendo aqui nas lives. Essa já vai ser a nossa quinta live. A primeira excelente desde a quarta que a gente fez sobre ansiedade, depressão, pandemia, setembro amarelo. E agora a gente vai complementar aqui sobre um tema tão interessante que é déficit de atenção e hiperatividade. A solicitação, o Dr. Rafael está conectando em alguns segundos com a gente. E hoje o tema vai ser transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olá, Dr. Rafael. Opa, tudo bem? Uma Como honra. sempre, minha câmera, por algum motivo, sempre abre para o que está do outro lado, né? É verdade, né? Ela sempre abre do outro lado. Mas... E É, aí, poxa, é um prazer estar aqui, viu, Rodrigo? Um ó, prazer estar aqui. o prazer é todo meu. Eu estava apresentando aqui, já vai ser a nossa quinta live. E enquanto isso, eu vou fixar aqui o tema. Antes da gente começar. Ah, não, eu vou. Antes, eu vou apresentar aqui novamente. Eu estava falando que a gente vai falar sobre o déficit de atenção e hiperatividade, né? Uhum. É um tema que, quando eu anunciei, muita gente se interessou. é, e é um tema muito procurado, muito interessante. E aí, doutor Rafael, nem deu tempo de te apresentar, que eu já vi sua solicitação logo no início. Para quem não conhece o doutor Rafael, é, ele tem doutorado na USP, pós-doutor nos Estados Unidos e 30 artigos científicos internacionais. É uma honra a gente estar aqui de novo. E eu gostaria de começar perguntando o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para quem não sabe. Rodrigo, eu queria começar já agradecendo. Um prazer estar aqui com você. Você faz um trabalho super bacana, super relevante. Acho que você traz temas de interesse geral para as pessoas. Eu acho é muito bacana o trabalho que você faz. Eu fico feliz de poder aqui ajudar um pouco aí, de poder Ó, também dar uma contribuição. muito obrigado, a honra é minha. Então, é um prazer falar aqui, né, e ajudar as pessoas a Uhum, identificar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, né, uhum. ele é uma doença ou um transtorno, né? Na psiquiatria a gente faz essa distinção. A gente costuma não falar em doença, né? Então a gente costuma mais falar de transtorno, né? Mas de fato tem toda uma biologia, tem muitos estudos mostrando uma biologia, que também existe uma hereditariedade, né? As pessoas têm um componente genético forte no TDAH, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, então, é um transtorno e, como o próprio nome diz, ele tem algumas dimensões mais fortes, né, que são a dimensão da desatenção, né, o déficit de atenção, e a dimensão da hiperatividade, que inclui também uma certa, também uma impulsividade. Então, isso daí acomete cerca de 10% das crianças. Tem os números variam um pouco aí, mas cerca de 10% das crianças tem o tal do TDAH, né? Então, é bastante gente. E É, provavelmente entre as que vão mal, que estão com notas vermelhas, isso é muito frequente e, e a gente tem aí alguns números, se fala que de 30 a 50% das crianças que têm TDAH continuam como adultos com TDAH. olha, e O interesse total dos adultos que estão entrando aí também, né? Logicamente, né? Não só os que têm filhos, mas também as pessoas podem ver dados interessantes aí para elas mesmas, né? Muitas pessoas que estão assistindo podem ter o TDAH elas mesmas, né? com certeza. E quais que são os sintomas, assim? Como saber se eu tenho TDAH ou se, principalmente nas crianças, né? Às vezes vai, que nem você falou, mal na escola. Como que é feito esse diagnóstico, assim? As crianças que vão mal na escola, eu acho que sempre é interessante procurar ajuda profissional e tentar entender o que está acontecendo, né? Eu não tenho especialidade em infância e adolescência, mas eu atendi muitas crianças e adolescentes, tanto no meu período de formação, como também, eventualmente, eu atendi
adolescentes e mesmo crianças no meu consultório, aí eu acabei atendendo, embora não seja o meu enfoque específico maior, né? Então, eu acho que tem que estar muito atento. Essa criança que começa a ir mal no colégio, e se perguntar, né? Será que essa criança é uma criança muito impulsiva? É uma criança que não consegue ficar parada quieta? É uma criança que fica que quer subir em tudo, quer subir numa mesa, não consegue parar num lugar? É uma criança que consegue se focar nas brincadeiras? Ou as outras crianças estão ali focadas e a criança já está querendo fugir da brincadeira, já não consegue mais ficar na brincadeira? Ou será que é uma criança que tem muita dificuldade de focar numa atividade escolar, fica olhando para o teto, fica olhando para cá, fica olhando para lá? Será que... então, são várias coisas para ir pensando. As pessoas com TDAH, não só as crianças, as pessoas com TDAH, mesmo os adultos mais velhos, às vezes você olha para a cara deles e você fala, pô, eu acho que ele está viajando, ele está perdido, a pessoa está desatenta. Além dessa dimensão que a gente falou da impulsividade, né? Tem essa dimensão da desatenção, são pessoas esquecidas, esquecem os compromissos, esquecem que marcaram as coisas, né? Isso acontece, a gente se vê mais nitidamente com os adultos, né? Mas nas crianças a gente vê muito da desorganização nas crianças e nos adultos, né? São as pessoas que têm dificuldade de se organizar, dificuldade em manter uma agenda, dificuldade no dia a dia. Isso tem um impacto enorme no trabalho, porque essas pessoas não vão entregar o trabalho no horário, essas pessoas vão ter dificuldade de entregar um trabalho minimamente organizado, elas vão ter... eu costumo falar com os pacientes que têm TDAH, falo assim, olha, você... a pessoa às vezes me pergunta, o que você acha do uso da medicação? Então, né, eu falo, olha, veja, você tá subindo um rio contra a correnteza. Então, você tem o TDAH, você tem que ficar focado. Isso te causa um esforço enorme, né? Que algumas pessoas falam, pô, doutor, mas será que não é preguiça do menino? Eu falo, olha, com o TDAH, todos podemos ter preguiça, todos podemos ser mais ou menos dedicados. Com o TDAH, o que acontece é que custa 3 vezes energia do que custa para quem não tem o TDAH. Então, o cara com TDAH muito dedicado, ele vai se arrebentar ali para estudar, enquanto o amigo dele tem muito menos esforço e já consegue focar, já consegue ganhar o conteúdo. Né? Lembrando que, naturalmente, o QI é um grande indicador de performance intelectual, escolar, etc. Mas o que a gente chama de atenção sustentada ou função executiva também é o maior indicador de capacidade de performance escolar. Né? O que é tal da função executiva? Principalmente a atenção sustentada. Eu estou falando aqui com vocês, suponhamos, eu tenho que organizar, isso vai refletir muito no dia a dia, vocês vão entender, eu tenho que organizar aqui, eu tenho uma pilha de livros para organizar por temas. Então eu pego o primeiro livro, nossa, vou colocar aqui na história, aqui em cima, e o segundo livro eu pego aqui, vou colocar as ciências embaixo. Então eu vou separando os livros. Eu tenho que estar de um lado aceso aqui, do meu lado, tem que estar acesa a informação que história é em cima e ciências é embaixo. E aqui eu vou pegando o livro. Se essa informação desaparece aqui desse lado, eu já não sei mais o que eu estou fazendo com o livro e eu me perco. E o tamanho da perda de performance, se isso vai acontecendo, é enorme, porque eu tenho que de novo achar, entender o que eram as coisas. E essas pessoas elas vão se perdendo no dia a dia, porque ela se perde aqui na atividade. Aí tem agora que a gente tem celulares, aí soa uma mensagem, ela vai olhar a mensagem, ela se perde mais ainda, começa a fazer outras coisas. Então, a dificuldade da organização. O pessoal com TDAH também costuma, mesmo com essa coisa da impulsividade, né? O humor, existe um componente emocional que não entra tanto nos critérios, mas a gente observa. São pessoas um pouco mais impulsivas, então se irrita mais fácil, estoura um pouco mais fácil, um pouco mais
espoleta, assim, né, por assim dizer, né, que se diz. A pessoa se irrita fácil, já tem uma tendência a brigar fácil, né? Então, eu acho que isso são as coisas para a gente ter em mente, né? E o adulto, eu acho Uhum. muita coisa de esquecer, de esquecer as coisas e de se desorganizar e de ser desatento. Eu acho que, no geral, assim, a gente consegue ter uma ideia de como são os sintomas aí. É, perfeito. E, e como que isso acontece no cérebro, assim, é, esse processo desse transtorno, né, que acomete bastante gente? Essa é uma pergunta interessante, né? A gente sabe, né, que o TDAH ele implica numa herança genética, né? Então ele é uma das doenças de alta heredabilidade, né? Então existe uma grande influência genética, né? No cérebro a gente vai observar que está principalmente ligado com essa região pré-frontal, a região bem aqui na frente do cérebro, responsável pelas funções mais complexas. Então, a gente tem um exemplo na medicina muito curioso. Existia muito emblemático, né, de uma pessoa que teve lesão nessa região. Então, chamava Phineas Gage, né? Então, todos as pessoas que fizeram medicina ouviram falar dele. Essa região que é o córtex pré-frontal, que está um pouco imatura nessas pessoas que têm TDAH, quando ela é lesada, dá uma desinibição enorme, né? Então, esse Phineas Gage, sofreu uma lesão, era um trabalhador americano, sofreu uma lesão em que um pedaço de ferro transpassou aqui o crânio dele e lesou essa região do cérebro. Esse cara, que era um cara super, super certinho, um pai de família, bem típico do século passado, do começo do século passado nos Estados Unidos, ele começou a beber bastante e começou a ficar muito inadequado, dando cantada nas mulheres no meio da rua, de uma forma desagradável, já não trabalhava mais direito. Então, essa região ela é muito importante e responsável por a gente saber colocar medida nas coisas. Então, a pessoa com TDAH, que tem uma imaturidade dessa região, muitas vezes na motivação, o motivacional dela vai estar alterado. São pessoas que se motivam por coisas coisas menos profundas. Então, o TDAH vai gerar uma série de dificuldades. E do ponto de vista de neurotransmissores, né, quais são as substâncias do cérebro que estão mais afetadas, a gente tem um comprometimento principalmente de dopamina e de noradrenalina, né? Quando a gente fala de neurotransmissores, quando a gente costuma falar de ansiedade, a gente fala muito de serotonina, né, tanto de ansiedade como depressão. Muito embora a gente saiba que tem muito mais alterações, né, que essa é só uma parte, coisa dos neurotransmissores na depressão e na ansiedade. Agora, já no TDAH, a gente vai falar muito de noradrenalina e de dopamina. A dopamina, que é uma substância muito relevante para o prazer, né? Então, existe uma desregulação ali da circuitaria relacionada ao prazer e relacionada à atenção. Então, por isso também que o TDAH, aí a gente vai não tratado, né? A gente observa às vezes alguns cursos assim meio, como fala, a gente observa que às vezes a pessoa vai pulando de galho em galho também, o TDAH, porque ele vai motivado, é um pouco algumas coisas mais subjetivas já o motivam e ele não tem muita constância, ele vai passeando. Às vezes as pessoas com TDAH vão passeando, vão vivendo uma vida menos no concreto, né? Isso, no fundo, quer dizer, aí entra a questão do tratamento, né? De como a gente pode tratar, de como a gente pode beneficiar essas pessoas, pensando, quer dizer, que as pessoas vão ter mais dificuldade de construir algo, porque a motivação delas vai ter esse caráter um pouco instantâneo, assim, um pouco mais imediatista, né? E como que a gente pode, desculpa, Ah, mas e como a gente pode beneficiar essas pessoas aí.
Então, eu acho que é por aí. Então, mais região pré-frontal, tem umas outras regiões do cérebro também, neuros da base, mas eu acredito forte aí no córtex pré-frontal, que é ligado a essas funções cognitivas superiores. Ah, perfeito, doutor Rafael. Você até citou a questão dos neurotransmissores, aí me veio a ideia de saber se esse transtorno tem relação com a depressão ou com a ansiedade. É, uma pessoa que tem depressão e ansiedade tem mais tendência a ter esse transtorno ou não tem nada a ver? Acho que é uma boa pergunta, viu? E no fundo, o que acontece? Existe, em psiquiatria em geral, e em especial em psiquiatria da infância e adolescência, né, existe muito a questão da comorbidade, né? A pessoa ter uma ou mais doenças, a gente ter uma ou mais doenças associadas, né? A gente chama de comorbidades, né? Então, existe mesmo, né? Acho que tem duas coisas para falar aí, né? Então, as pessoas com depressão, elas e as pessoas com ansiedade, elas podem ter déficits atencionais, né? Na depressão, o que a gente observa é que a falta de ânimo das pessoas, a minha impressão clínica, né, já não posso falar que é ciência exatamente, é que as pessoas têm essa diminuição de drive, diminuição de atenção, de intenção, né, de fazer as coisas, e isso vai deixando, como por assim dizer, destreinando a parte cognitiva. Quando a gente observa, quando a gente começa a tratar o deprimido, ele começa a ganhar ânimo, a ganhar força, e aos poucos essa cognição vai melhorando. A coisa temporal é mais ou menos assim. E então a gente tem que lembrar que o deprimido ele tem uma dificuldade atencional, assim como o ansioso também tem uma dificuldade atencional. Existe uma série de alterações que vão atrapalhar tanto o ansioso como o deprimido de estarem no foco, né? O ansioso também, o próprios processos cerebrais, a pessoa tá com muitas coisas na cabeça, sempre tá fora de onde ela deveria estar, né? Atrapalha muito a atenção dessas pessoas. Então, eles têm problemas de atenção sem ser TDAH, tá? Agora, respondendo a tua pergunta, né? Quer dizer, quem tem TDAH tem mais chance de ter depressão ou ansiedade que as outras pessoas? A resposta é sim, né? Não existe agora, um motivo para isso não está muito claro, mas eu arrisco dizer, né, que eu digo para alguns pacientes, né, que a pessoa com TDAH ela enfrenta muito maiores desafios que as outras pessoas. Então, uma pessoa sem TDAH consegue se organizar, responder às demandas do chefe mais facilmente. Uma pessoa sem TDAH, você coloca ali, o chefe começa a botar pressão e a pessoa às vezes assume aquela pressão e fala, não, eu vou dar conta, eu preciso dar conta. Só que ela tem menos recursos. Então, ela vai observar os amigos do mesmo colégio, do mesmo círculo social, se dando bem, ela vai se impingir, né? Falar, não, eu tenho que render mais, eu tenho que colocar mais. E daí que eu acho que entram as dificuldades, a ansiedade, a depressão, fora as vias biológicas, eu acredito que tenham esses mecanismos vivenciais aí para explicar a correlação disso daí. Embora também algumas medicações tenham uma ação também, exista alguma plausibilidade para biologicamente essas coisas andarem juntas, né? O TDAH, e depressão e ansiedade, né? Ah, entendi. E sobre os tratamentos disponíveis, para quem tem TDAH, ele é só medicamentoso ou ele é multidisciplinar, igual a depressão e a ansiedade? O tratamento, né, para o TDAH, ele envolve uma série uma mudança, né, de comportamentos, né. O TDAH ele tem fora os medicamentos, ele também tem também envolve uma busca, né, em ir contra essas tendências que o TDAH tem. Então, por exemplo, o TDAH tem uma tendência à desorganização. Então, é bastante interessante
ter rotinas, ter uma agenda, se organizar. Então, envolve também essa organização disso daí. O TDAH, como tem essas motivações, o estilo motivacional é diferente, tende a ser mais impulsivo, tende a ter dificuldade de seguir rotinas. E as rotinas são muito úteis para qualquer pessoa, inclusive e especialmente para as pessoas com TDAH. Então tem toda uma reestruturação de comportamentos que é muito interessante. Ela é feita um pouco intuitivamente, com o uso da medicação. Por quê? Como assim intuitivamente, né? O que acontece é que a pessoa com TDAH ela tende a sair das rotinas, ela tende a sair das desorganizações, isso por natureza, pela motivação, pela impulsividade, já ir procurando coisas, então tende a ter gratificações, então coisas que acontecem semelhantes com as pessoas, sei lá, que tem dependência, agora está se discutindo dependência de internet, né? É um diagnóstico que pode acontecer, dependência de videogame. Então, essas pessoas são mecanismos semelhantes, até por isso que as pessoas às vezes me perguntam sobre isso. Então, de motivação um pouco mais superficial e de falta de atenção. Quando você dá uma medicação que consegue fazer a pessoa ficar mais atenta, fazer a pessoa ficar mais presente, fazer a pessoa conseguir ter mais foco, isso vai ajudando ela a se estruturar. E se você tem um suporte, né, de mudanças comportamentais que aumente esse potencial, aí a gente consegue ainda muito mais. Então acho que tem esse aspecto multidisciplinar, sim. E como você perguntou da ansiedade e da depressão, especialmente quando tem ansiedade ou depressão, aí cai muito bem a coisa da psicoterapia. Ah, perfeito. E uma dúvida que eu tinha, na verdade eu ainda tenho, é possível ter déficit de atenção, só déficit de atenção, ou ter só hiperatividade, ou é uma coisa só? Eles estão ligados? Então, existem pessoas que não têm o componente da hiperatividade, né? Só tem o componente da desatenção. Então, até se fala de um outro subtipo, né? E isso acontece mais, as meninas têm mais esse aspecto só do déficit de atenção. O componente do déficit de atenção, ele é necessário que ele esteja presente, mas o componente da hiperatividade, ele não precisa necessariamente estar presente, né? Ah, perfeito. Aqui, a gente teve algumas perguntas das pessoas interessadas quando a gente fez a divulgação. Uma pessoa falou que tem TDAH e tem toque. E aí até comentou que o remédio Vevance e Ritalina tornam o toque terrível. Existe alguma solução para esse problema? Isso é uma das dificuldades, né? Uma coisa de 10, 20% das pessoas que tomam o Venvance ou a Ritalina não toleram, né? Tem algumas medicações para TDAH que um pouco que são mais suaves, né? Que são menos fortes. O que acontece? Você me perguntou Venvance e tal, o que pode acontecer, né? Um pouco efeitos colaterais comuns. A pessoa atrapalhar um pouco o sono, né? Com o Venvance e com a Ritalina, que são os estimulantes, né? Então é basicamente estimulantes e não estimulantes o tratamento farmacológico. Então, dos estimulantes, que são o Venvance e a Ritalina, às vezes a pessoa perde o apetite, para algumas pessoas é uma vantagem, né? Às vezes atrapalha um pouquinho o sono, isso às vezes é chato de manejar mesmo, né? Um pouco difícil de manejar. Algumas pessoas também se sentem um pouco irritadas, o humor fica um pouco, às vezes as pessoas ficam um pouco ansiosas, porque essas medicações elas aumentam um pouquinho a frequência cardíaca. Então, existem essas queixas de irritabilidade. E para essa pessoa aí que não tolerou, né, existem algumas outras medicações que não são tão eficazes,
para melhorar a atenção, mas que ajudam também no TDAH. Então, alguns antidepressivos, né? Então, aqui no Brasil nós não temos a tamoxetina, nos Estados Unidos, mas a gente tem também a venlafaxina, a bupropiona, que tem um perfil mais noradrenérgico, ajudam esses pacientes, e tem também a clonidina, que é a tensina, que na verdade é um antihipertensivo. É um antihipertensivo que ele não funciona muito bem para hipertensão. Essa clonidina, muito curioso, é um medicamento usado, tem uns usos psiquiátricos, né? No transtorno de estresse pós-traumático, e ele estimula receptores alfa-adrenérgicos, alfa-2 adrenérgicos no cérebro, e é interessante, principalmente para a questão da irritabilidade, para a coisa da impulsividade, ele ajuda bastante. Mas realmente às vezes a pessoa tem que testar a medicação, né? Às vezes tem que ver qual que é a dificuldade de tolerância dessa pessoa, né? Se ele não tolera de jeito nenhum. Tem algumas pessoas que têm um pouco de tiques, né? E aí, com o Venvance, às vezes, tem vários tipos de resposta. Algumas pessoas aumentam os tiques, né? Então fica lá piscando, mexendo, tal, aumenta esses tiques, ou outras pessoas diminuem os tiques, então é até favorável. Mas vai muito de caso a caso aí, mas dá para navegar um pouco, achar alguma medicação que ajude, né, essa Ah, pessoa, né? perfeito, doutor Rafael. Ó, aqui tem uma pergunta aqui que fizeram agora do Instagram net2969. Meu filho tem 7 anos e muito hiperativo e percebo que ele também fica sem atenção. E aí dá até para relacionar com essa pergunta que eu ia fazer. Como que uma pessoa mandou, como falar para o meu filho que ele tem esse transtorno sem causar sofrimento, né? Como que é feito esse processo? Então, isso daí, né? Nós adultos, né? Nós projetamos muitas coisas nas crianças. As crianças, Rodrigo, é meio curioso, mas você olha para uma criança uma criança novinha de 4 anos de idade, por exemplo, ela vai interagindo e olhando para o adulto, e ela precisa muito do adulto ali. Então ela fala, papai, titio, olha só isso daqui. Aí você fala, que bonito, e ele fica feliz. Se você fala, não, é feio, ele sempre está olhando para os nossos olhos para saber como ele deve reagir, como ele deve encarar aquelas realidades. Então, primeira coisa, eu acho que são os pais se conscientizarem que não tem nada demais, que muitas pessoas têm TDAH, que isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Que às vezes os pais têm uma visão do psicotrópico, né, da medicação que tem efeito no cérebro, como uma coisa extremamente terrível, né? E isso também é um pouco herança de um tempo em que a psiquiatria não tinha poder de ajudar, então a gente nem fazia esses diagnósticos, né? O diagnóstico de TDAH nem existia por vários motivos, porque a gente não conseguia ajudar essas pessoas. Não era classificado, né? É um distraidão. Então existiam só colocações assim que não ajudavam. Então, para essas pessoas eu falo, olha, se informe bastante, se teu filho tem TDAH, não tem problema nenhum, muitas crianças têm TDAH. O que eu vejo que é ruim, uma criança com TDAH indo mal na escola, sem conseguir melhorar, que aí vai começando aí sim é que eu vejo problema para as crianças, porque aí eu vejo as crianças tendo um impacto negativo, começa a reprovar, começa a ir mal, vai começando a ficar segregada com o grupinho da bagunça, e isso não é bacana. Então, a pessoa estando bem consciente do que é o TDAH, você pode ter certeza que o teu filho, se você não estiver incomodado, teu filho não vai estar. Não vai estar incomodado. E ele vai aceitar. É muito curioso, até quando realidades muito duras, né, de câncer em crianças, os pais sofrem mais que a criança. A criança por um lado, está ali sofrendo aquela doença, mas os pais estão muito mais preocupados com o desfecho, e a criança não tem nem maturidade para entender os conceitos, né? Enfim, então está muito mais na cabeça do pai do que na cabeça da criança. Ah,
Exatamente. Eu achei muito interessante quando você comentou que a criança está muito ligada no olhar, né? Acho que é, acho que é muito interessante, né, os pais passarem de uma maneira calma e porque a criança pega muito essa energia, né? Pega, às vezes a gente vê uma criança ansiosa e tem o pai e a mãe estão muito ansiosos. Eles trazem a criança e a criança tá bastante ansiosa e as pessoas às vezes me perguntaram, nossa, meus filhos estão ansiosos na pandemia, o que eu posso fazer? Fala, você está ansioso? Né? Na primeira pergunta, porque os filhos eles absorvem muito esse ambiente familiar, essa ansiedade dos pais. Então, os pais estando tranquilos, os pais buscando estar bem, também eles vão ajudar essas crianças. Porque a criança olha muito o mundo, o adolescente já menos, né? Mas a criança ela olha o mundo através dos olhos dos pais. Então, um olhar tranquilo, sereno, seguro, ele vai transmitir, ele vai ajudar muito os filhos também. Ah, perfeito. E uma criança que é, não obedece regras, nunca fica sentado, aquele sintoma assim que todo mundo já. Isso pode ser ligado a esse transtorno? Entra a coisa de não obedecer regras, né? A gente tem que contextualizar muito bem, né? Então, tem que ver muito bem como que é isso, porque existem crianças que elas que tem problemas diferentes, né? Com as regras, né? O TDAH, eventualmente, pode parecer que ele está transgredindo com as regras porque ele não consegue fazer mesmo. É uma dificuldade de motivação, de cognição, de atenção. Mas, agora, já existem outros problemas, né? Que a gente fala, o transtorno de conduta, que é um pouco mais complexo, né? Uma criança já quebra regras, mas ela também mente, maltrata os amigos, maltrata animais, tem um certo gosto pela crueldade, né? Isso é um problema, né? Ou rouba uma coisinha, faz brincadeiras inadequadas, quebra regras mais complicadas, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. E tem o transtorno o opositor desafiador, né? Que são crianças que desafiam muito a autoridade. Então, a autoridade dos pais, dos professores. E não é que ela não tem transtorno de conduta, né? Ela não existe tanto uma maldade, mas existe a forma, e aí vai ter que se trabalhar muito na forma em que os pais e as mães como que elas lidam com a criança, como é que elas lidam com a questão da autoridade, né? Quer dizer, será que o pai sabe falar, olha, é, filho, é isso aqui, não é isso aqui, se joga até tal momento, né? E tem uma série de questões também. As crianças precisam muito de rotina, Rodrigo. Então, a gente também precisa, mas a gente não convive um pouco com a desordem. Mas a criança, se ela não tem horário para dormir, se ela não tem horário para acordar, se ela não tem horário para comer, se a criança não tem horário para tomar banho, a criança começa, se ela demora para tomar banho, a criança vai se sentindo irritada e a criança começa a estourar. Porque a gente sabe, se você está incomodado, está com fome, está com sede, não dormiu, ou não sei o que lá, você se modula, né? E a criança vai estourando. Então também, será que a criança não tá respeitando as regras, mas ela tem uma rotina, né? A rotina da criança é quebrada, a criança é avisada se vai mudar a rotina ou não. Então, tem que cuidar de algumas coisas e depois a autoridade dos pais, que não é nada mais, nada menos, né? Que os pais são que têm essa missão de guiar os filhos, né? Quando crianças, né? Então, por mais que o pai deve dar liberdade para a criança, a gente vê às vezes o pai e a mãe um pouco querendo guiar, dizer qual é o destino do filho. E isso o filho é que vai escolher. Mas enquanto criança, as crianças elas não têm capacidade, muitas vezes não têm capacidade cognitiva de pensar, e o pai está falando, filho, o que você quer? O menino mesmo não conhece as coisas. Então, o pai, ele vai dando o direcionamento, né? E alguns pais, a gente vê às vezes crianças, por exemplo, crianças com menos de 3 anos de idade, eles não têm capacidade nem de compreender a linguagem. Às vezes a pessoa fala assim, eu já falei para você não fazer não sei o que lá. A criança percebe que alguém está irritado, que tem alguma coisa que está errada. Ela vai ficar assim, mas ela não consegue entender. Olha, isso está errado.
ela tem uma nuvem de sensações ali, então ela sente, pô, quando parece que eu tô aqui, tem alguma coisa que não está boa, eu tenho que sair dessa circunstância. Então, para essas crianças, você tem mais do que repreender, você tem que pegar na mãozinha e falar assim, ó, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um pouco até como se estivesse brincando, e a criança vai entrando na rotina. Então, tem que tomar. Então, isso para voltar. Se a criança é desobediente, tem que ver muito a questão dos pais. Às vezes, um psicólogo pode ajudar os pais. Olha, você deixa o seu filho comer fora de hora, você deixa o seu filho fazer isso, deixa o seu filho fazer aquilo. Tem que botar uma rotina no teu filho. Vamos botar o teu filho em ordem, até para não ficar brigando. Então, às vezes, tem uma questão aí dos pais. E o TDAH também pode se manifestar assim, né? A gente pode achar, não, ele não está obedecendo regras, não, ele não consegue ficar parado. Aí seria um pouco diferente. Ele não consegue ficar parado. E uma criança que tratou e depois, quando foi crescendo na fase adulta, acabou... essa doença pode voltar? E se pode voltar, pode se manifestar de uma maneira agressiva? Olha, então, o TDAH às vezes ele permanece, né? Na verdade, ele Uhum. não é bem que ele vem e Ah, volta, permanece. Às vezes, as pessoas que têm o TDAH, às vezes elas sentem como... a solicitação. O Dr. Rafael está conectando em alguns segundos com a gente. E hoje o tema vai ser transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olá, doutor Rafael. Opa, tudo bem? Uma Como honra. sempre, minha câmera, por algum motivo, sempre abre para o que está do outro lado, né? É verdade, né? Ela sempre abre do outro lado. Mas... E É, aí, poxa, é um prazer estar aqui, viu, Rodrigo? Um ó, prazer estar aqui. o prazer é todo meu. Eu estava apresentando aqui, já vai ser a nossa quinta live. E enquanto isso, eu vou fixar aqui o tema. Antes da gente começar. Ah, não, eu vou. Antes, eu vou apresentar aqui novamente. Eu estava falando que a gente vai falar sobre o déficit de atenção e hiperatividade, né? É um tema que, quando eu anunciei, muita gente se interessou. E é um tema muito procurado, muito interessante. E aí, doutor Rafael, nem deu tempo de te apresentar, que eu já vi sua solicitação logo no início. Para quem não conhece o doutor Rafael, ele tem doutorado na USP, pós-doutor nos Estados Unidos e 30 artigos científicos internacionais. É uma honra a gente estar aqui de novo. E eu gostaria de começar perguntando o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para quem não sabe. Rodrigo, eu queria começar já agradecendo, um prazer estar aqui com você. Você faz um trabalho super bacana, super relevante. Acho que você traz temas de interesse geral para as pessoas. Eu acho é muito bacana o trabalho que você faz. Eu fico feliz de poder aqui ajudar um pouco aí, de poder Oh, também dar uma contribuição. muito obrigado, a honra é minha. Então, é um prazer falar aqui, né, e ajudar as pessoas a Uhum, identificar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, né, uhum. ele é uma doença ou um transtorno, né? Na psiquiatria a gente faz essa distinção. A gente costuma não falar em doença, né? Então a gente costuma mais falar de transtorno, né? Mas de fato tem toda uma biologia, tem muitos estudos mostrando uma biologia, que também existe uma hereditariedade, né? As pessoas têm um componente genético forte no TDAH, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, então, é um transtorno e, como o próprio nome diz, ele tem algumas dimensões mais fortes, né, que são a dimensão da desatenção, né, o déficit de atenção, e a dimensão da hiperatividade, que inclui também uma certa, também uma impulsividade. Então, isso daí acomete cerca de 10% das crianças. Tem os números variam um pouco aí, mas cerca de 10% das crianças tem o tal do TDAH, né? Então, é bastante gente. E É, provavelmente entre as que vão mal, que estão com notas vermelhas, isso é muito frequente e a gente tem aí alguns números, se fala que
de 30% a 50% das crianças que têm TDAH continuam como adultos com TDAH. Olha, e O interesse total dos adultos que estão entrando aí também, né? Logicamente, né? Não só os que têm filhos, mas também as pessoas podem ver dados interessantes aí para elas mesmas, né? Muitas pessoas que estão assistindo podem ter o TDAH elas mesmas, né? com certeza. E quais que são os sintomas, assim? Como saber se eu tenho TDAH ou se, principalmente nas crianças, né? Às vezes vai, que nem você falou, mal na escola. Como que é feito esse diagnóstico, assim? As crianças que vão mal na escola, eu acho que sempre é interessante procurar ajuda profissional e tentar entender o que está acontecendo, né? Eu não tenho especialidade em infância e adolescência, mas eu atendi muitas crianças e adolescentes, tanto no meu período de formação, como também, eventualmente, eu atendi adolescentes e mesmo crianças no meu consultório, aí eu acabei atendendo, embora não seja o meu enfoque específico maior, né? Então, eu acho que tem que estar muito atento. Essa criança que começa a ir mal no colégio, e se perguntar, né? Será que essa criança é uma criança muito impulsiva? É uma criança que não consegue ficar parada quieta? É uma criança que fica que quer subir em tudo, quer subir numa mesa, não consegue parar num lugar? É uma criança que consegue se focar nas brincadeiras? Ou as outras crianças estão ali focadas e a criança já está querendo fugir da brincadeira, já não consegue mais ficar na brincadeira? Ou será que é uma criança que tem muita dificuldade de focar numa atividade escolar, fica olhando para o teto, fica olhando para cá, fica olhando para lá? Será que. Então, são várias coisas para ir pensando. As pessoas com TDAH, não só as crianças, as pessoas com TDAH, mesmo os adultos mais velhos, às vezes você olha para a cara deles e você fala, pô, eu acho que ele está viajando, ele está perdido, a pessoa está desatenta. Além dessa dimensão que a gente falou da impulsividade, né? Tem essa dimensão da desatenção, são pessoas esquecidas, esquecem os compromissos, esquecem que marcaram as coisas, né? Isso acontece, a gente vê mais nitidamente com os adultos, né? Mas nas crianças a gente vê muito da desorganização nas crianças e nos adultos, né? São as pessoas que têm dificuldade de se organizar, dificuldade em manter uma agenda, dificuldade no dia a dia. Isso tem um impacto enorme no trabalho, porque essas pessoas não vão entregar o trabalho no horário, essas pessoas vão ter dificuldade de entregar um trabalho minimamente organizado, elas vão ter... eu costumo falar com os pacientes que têm TDAH, falo assim, olha, você... a pessoa às vezes me pergunta, o que você acha do uso da medicação? Então, né, eu falo, olha, veja, você tá subindo um rio contra a correnteza. Então, você tem o TDAH, você tem que ficar focado. Isso te causa um esforço enorme, né? Que algumas pessoas falam, pô, doutor, mas será que não é preguiça do menino? Eu falo, olha, com o TDAH, todos podemos ter preguiça, todos podemos ser mais ou menos dedicados. Com o TDAH, o que acontece é que custa 3 vezes energia do que custa para quem não tem o TDAH. Então, o cara com TDAH muito dedicado, ele vai se arrebentar ali para estudar, enquanto o amigo dele tem muito menos esforço e já consegue focar, já consegue ganhar o conteúdo. Né? Lembrando que, naturalmente, o QI é um grande indicador de performance intelectual, escolar, etc. Mas o que a gente chama de atenção sustentada ou função executiva também é o maior indicador de capacidade de performance escolar. Né? O que é tal da função executiva? Principalmente a atenção sustentada. Eu estou falando aqui com vocês, suponhamos, eu tenho que organizar, isso vai refletir muito no dia a dia, vocês vão entender, eu tenho que organizar aqui, eu tenho uma pilha de livros para organizar por temas. Então eu pego o primeiro livro, nossa, vou colocar aqui na história, aqui em cima, e o segundo livro eu pego aqui, vou colocar as ciências embaixo. Então eu vou separando os livros. Eu tenho que estar
com, de um lado aceso aqui, do meu lado, tem que estar acesa a informação que história em cima e ciências embaixo. E aqui eu vou pegando o livro. Se essa informação desaparece aqui desse lado, eu já não sei mais o que eu estou fazendo com o livro e eu me perco. E o tamanho da perda de performance, se isso vai acontecendo, é enorme, porque eu tenho que de novo achar, entender o que eram as coisas, e essas pessoas elas vão se perdendo no dia a dia, porque ela se perde aqui na atividade, aí tem agora que a gente tem celulares, aí soa uma mensagem, ela vai olhar a mensagem, ela se perde mais ainda, começa a fazer outras coisas, então a dificuldade da organização. O pessoal com TDAH também costuma, mesmo com essa coisa da impulsividade, né? O humor, existe um componente emocional que não entra tanto nos critérios, mas a gente observa. São pessoas um pouco mais impulsivas, então se irrita mais fácil, estoura um pouco mais fácil, um pouco mais espoleta, assim, né, por assim dizer, né, que se diz. A pessoa se irrita fácil, já tem uma tendência a brigar fácil, né? Então, eu acho que isso são as coisas para a gente ter em mente, né? E o adulto, eu acho muita coisa de esquecer, de esquecer as coisas e de se desorganizar e de ser desatento. Eu acho que, no geral, assim, a gente consegue ter uma ideia de como são os sintomas aí. Perfeito. E como que isso acontece no cérebro, assim, esse processo desse transtorno, né, que acomete bastante gente? Essa é uma pergunta interessante, né? A gente sabe, né, que o TDAH ele implica numa herança genética, né? Então ele é uma das doenças de alta heredabilidade, né? Então existe uma grande influência genética, né? No cérebro a gente vai observar que está principalmente ligado com essa região pré-frontal, a região bem aqui na frente do cérebro, responsável pelas funções mais complexas. Então, a gente tem um exemplo na medicina muito curioso, existia muito emblemático, né, de uma pessoa que teve lesão nessa região. Então, chamava Phineas Gage, né? Então, todas as pessoas que fizeram medicina ouviram falar dele. Essa região que é o córtex pré-frontal, que está um pouco imatura nessas pessoas que têm TDAH, quando ela é lesada, dá uma desinibição enorme, né? Então, esse Phineas Gage, ele sofreu uma lesão, era um trabalhador americano, sofreu uma lesão em que um pedaço de ferro transpassou aqui o crânio dele e lesou essa região do cérebro. Esse cara, que era um cara super, super certinho, um pai de família, bem típico do século passado, do começo do século passado nos Estados Unidos, ele começou a beber bastante e começou a ficar muito inadequado, dando cantada nas mulheres no meio da rua, de uma forma desagradável, já não trabalhava mais direito. Então, essa região ela é muito importante e responsável por a gente saber colocar medida nas coisas. Então, a pessoa com TDAH, que tem uma imaturidade dessa região, muitas vezes na motivação, o motivacional dela vai estar alterado. São pessoas que se motivam por coisas coisas menos profundas. Então, o TDAH vai gerar uma série de dificuldades. E do ponto de vista de neurotransmissores, né, quais são as substâncias do cérebro que estão mais afetadas, a gente tem um comprometimento principalmente de dopamina e de noradrenalina, né? Quando a gente fala de neurotransmissores, quando a gente costuma falar de ansiedade, a gente fala muito de serotonina, né, tanto de ansiedade como depressão. Muito embora a gente saiba que tem muito mais alterações, né, que essa é só uma parte, coisa dos neurotransmissores na depressão e na ansiedade. Agora já no TDAH a gente vai falar muito de noradrenalina e de dopamina. A dopamina, que é uma substância muito relevante para o prazer, né? Então, existe uma desregulação ali da circuitaria relacionada ao prazer e relacionada à atenção. Então,
por isso também que o TDAH, aí a gente vai não tratado, né? A gente observa às vezes alguns cursos assim, meio, como fala, a gente observa que às vezes a pessoa vai pulando de galho em galho também, o TDAH, porque ele vai motivado, é um pouco, algumas coisas mais subjetivas já o motivam, e ele não tem muita constância, ele vai passeando, às vezes as pessoas com TDAH vão passeando, vão vivendo uma vida menos no concreto, né? Isso, no fundo, quer dizer, aí entra a questão do tratamento, né? De como a gente pode tratar, de como a gente pode beneficiar essas pessoas, pensando, quer dizer, que as pessoas vão ter mais dificuldade de construir algo, porque a motivação delas vai ter esse caráter um pouco instantâneo, assim, um pouco mais imediatista, né? E como que a gente pode, desculpa, e como a gente pode beneficiar essas pessoas aí. Então, acho que é por aí. Então, mais região pré-frontal, tem umas outras regiões do cérebro também, neuros da base, mas eu acredito forte aí no córtex pré-frontal, que é ligado a essas funções cognitivas superiores. Ah, perfeito, doutor Rafael. Você até citou a questão dos neurotransmissores, aí me veio a ideia de saber se esse transtorno tem relação com a depressão ou com a ansiedade. Uma pessoa que tem depressão e ansiedade tem mais tendência a ter esse transtorno ou não tem nada a ver? Acho que é uma boa pergunta, viu? E no fundo, o que acontece? Existe, em psiquiatria em geral, e em especial em psiquiatria da infância e adolescência, né, existe muito a questão da comorbidade, né? A pessoa ter uma ou mais doenças, a gente ter uma ou mais doenças associadas, né? A gente chama de comorbidades, né? Então, existe mesmo, né? Acho que tem duas coisas para falar aí, né? Então, as pessoas com depressão, elas e as pessoas com ansiedade, elas podem ter déficits atencionais, né? Na depressão, o que a gente observa é que a falta de ânimo das pessoas, a minha impressão clínica, né, já não posso falar que é ciência exatamente, é que as pessoas têm essa diminuição de drive, diminuição de atenção, de intenção, né, de fazer as coisas, e isso vai deixando, como por assim dizer, destreinando a parte cognitiva. Quando a gente observa, quando a gente começa a tratar o deprimido, ele começa a ganhar ânimo, a ganhar força, e aos poucos essa cognição vai melhorando. A coisa temporal é mais ou menos assim. E então a gente tem que lembrar que o deprimido ele tem uma dificuldade atencional, assim como o ansioso também tem uma dificuldade atencional. Existe uma série de alterações que vão atrapalhar tanto o ansioso como o deprimido de estarem no foco, né? O ansioso também, o próprios processos cerebrais, a pessoa tá com muitas coisas na cabeça, tá fora de onde ela deveria estar, né? Atrapalha muito a atenção dessas pessoas. Então, eles têm problemas de atenção sem ser TDAH, tá? Agora, respondendo a tua pergunta, né? E quer dizer, quem tem TDAH tem mais chance de ter depressão ou ansiedade que as outras pessoas? A resposta é sim, né? Não existe agora, um motivo para isso não está muito claro, mas eu arrisco dizer, né, que eu digo para alguns pacientes, né, que a pessoa com TDAH ela enfrenta muito maiores desafios que as outras pessoas. Então, uma pessoa sem TDAH consegue se organizar, responder às demandas do chefe mais facilmente. Uma pessoa sem TDAH, você coloca ali, o chefe começa a botar pressão e a pessoa às vezes assume aquela pressão e fala, não, eu vou dar conta, eu preciso dar conta. Só que ela tem menos recursos. Então, ela vai observar os amigos do mesmo colégio, do mesmo círculo social, se dando bem, ela vai se impingir, né? Falar, não, eu tenho que render mais, eu tenho que colocar mais. E daí que eu acho que entram as dificuldades
a ansiedade, a depressão, fora as vias biológicas, eu acredito que tenham esses mecanismos vivenciais aí para explicar a correlação disso daí. Embora também algumas medicações tenham uma ação também, exista alguma plausibilidade para biologicamente essas coisas andarem juntas, né? O TDAH, e depressão e ansiedade, né? Ah, entendi. E sobre os tratamentos disponíveis, para quem tem TDAH, ele é só medicamentoso ou ele é multidisciplinar, igual a depressão e a ansiedade? O tratamento, né, para o TDAH, ele envolve uma série de uma mudança, né, de comportamentos, né? O TDAH, ele tem fora os medicamentos, ele também tem também envolve uma busca, né, em ir contra essas tendências que o TDAH tem. Então, por exemplo, o TDAH tem uma tendência à desorganização. Então, é bastante interessante ter rotinas, ter uma agenda, se organizar. Então, envolve também essa organização disso daí. O TDAH, como tem essas motivações, o estilo motivacional é diferente, tende a ser mais impulsivo, tende a ter dificuldade de seguir rotinas. E as rotinas são muito úteis para qualquer pessoa, inclusive e especialmente para as pessoas com TDAH. Então tem toda uma reestruturação de comportamentos que é muito interessante. Ela é feita um pouco intuitivamente, com o uso da medicação. Por quê? Como assim intuitivamente, né? O que acontece é que a pessoa com TDAH, ela tende a sair das rotinas, ela tende a sair das desorganizações, isso por natureza, pela motivação, pela impulsividade, já ir procurando coisas, então tende a ter gratificações, então coisas que acontecem semelhantes com as pessoas, sei lá, que tem dependência, agora está se discutindo dependência de internet, né? É um diagnóstico que pode acontecer, dependência de videogame. Então, essas pessoas são mecanismos semelhantes, até por isso que as pessoas às vezes me perguntam sobre isso. Então, de motivação um pouco mais superficial e de falta de atenção. Quando você dá uma medicação que consegue fazer a pessoa ficar mais atenta, fazer a pessoa ficar mais presente, fazer a pessoa conseguir ter mais foco, isso vai ajudando ela a se estruturar. E se você tem um suporte, né, de mudanças comportamentais que aumente esse potencial, aí a gente consegue ainda muito mais. Então acho que tem esse aspecto multidisciplinar, sim. E como você perguntou da ansiedade e da depressão, especialmente quando tem ansiedade ou depressão, aí cai muito bem a coisa da psicoterapia. Ah, perfeito. E uma dúvida que eu tinha, na verdade eu ainda tenho, é possível ter déficit de atenção, só déficit de atenção, ou ter só hiperatividade, ou é uma coisa só? Eles estão ligados? Então, existem pessoas que não têm o componente da hiperatividade, né? Só tem o componente da desatenção. Então, até se fala de um outro subtipo, né? E isso acontece mais, as meninas têm mais esse aspecto só do déficit de atenção. O componente do déficit de atenção, ele é necessário que ele esteja presente, mas o componente da hiperatividade, ele não precisa necessariamente estar presente, né? Ah, perfeito. Aqui, a gente teve algumas perguntas das pessoas interessadas quando a gente fez a divulgação. Uma pessoa falou que tem TDAH e tem toque. E aí até comentou que o remédio Vevance e Ritalina tornam o toque terrível. Existe alguma solução para esse problema? Isso uma das dificuldades, né?
coisa de 10, 20% das pessoas que tomam o Venvanse ou a Ritalina não toleram, né? Tem algumas medicações para TDAH que um pouco que são mais suaves, né? Que tem que são menos fortes. O que acontece? Você me perguntou Venvanse e tal, o que pode acontecer, né? Um pouco efeitos colaterais comuns. A pessoa atrapalhar um pouco o sono, né? Com o Venvanse e com a Ritalina, que são os estimulantes, né? Então é basicamente estimulantes e não estimulantes o tratamento farmacológico. Então, dos estimulantes, que são o Venvanse e a Ritalina, às vezes a pessoa perde o apetite, para algumas pessoas é uma vantagem, né? Às vezes atrapalha um pouquinho o sono, isso às vezes é chato de manejar mesmo, né? Um pouco difícil de manejar. Algumas pessoas também se sentem um pouco irritadas, o humor fica um pouco, às vezes as pessoas ficam um pouco ansiosas, porque essas medicações elas aumentam um pouquinho a frequência cardíaca. Então, existem essas queixas de irritabilidade. E para essa pessoa aí que não tolerou, né, existem algumas outras medicações que não são tão eficazes para melhorar a atenção, mas que ajudam também no TDAH. Então, alguns antidepressivos, né? Então, aqui no Brasil nós não temos a tamoxetina, nos Estados Unidos, mas a gente tem também a venlafaxina, a bupropiona, que tem um perfil mais noradrenérgico, ajudam esses pacientes, e tem também a clonidina, que é a tensina, que na verdade é um antihipertensivo. É um antihipertensivo que ele não funciona muito bem para hipertensão. Essa clonidina, muito curioso, é um medicamento usado, tem uns usos psiquiátricos, né? No transtorno de estresse pós-traumático, e ele estimula receptores alfa-adrenérgicos, alfa-2 adrenérgicos no cérebro, e é interessante, principalmente para a questão da irritabilidade, para a coisa da impulsividade, ele ajuda bastante. Mas realmente às vezes a pessoa tem que testar a medicação, né? Às vezes tem que ver qual que é a dificuldade de tolerância dessa pessoa, né? Se não tolera de jeito nenhum. Tem algumas pessoas que têm um pouco de tiques, né? E aí, com o Venvanse, às vezes, tem vários tipos de resposta. Algumas pessoas aumentam os tiques, né? Então fica lá piscando, mexendo, tal, aumenta esses tiques, ou outras pessoas diminuem os tiques, então é até favorável. Mas vai muito de caso a caso aí, mas dá para navegar um pouco, achar alguma medicação que ajude, né, essa Ah, pessoa, né? perfeito, doutor Rafael. Ó, aqui tem uma pergunta aqui que fizeram agora do Instagram net2969. Meu filho tem 7 anos e muito hiperativo e percebo que ele também fica sem atenção. E aí dá até para relacionar com essa pergunta que eu ia fazer. Como que uma pessoa mandou, como falar para o meu filho que ele tem esse transtorno sem causar sofrimento, né? Como que é feito esse processo? Então, isso daí, né? Nós adultos, né? Nós projetamos muitas coisas nas crianças. As crianças, Rodrigo, é meio curioso, mas você olha para uma criança uma criança novinha de 4 anos de idade, por exemplo, ela vai interagindo e olhando para o adulto, e ela precisa muito do adulto ali. Então ela fala, papai, titio, olha só isso daqui. Aí você fala, que bonito, e ele fica feliz. Se você fala, não, é feio, ele sempre está olhando para os nossos olhos para saber como ele deve reagir, como ele deve encarar aquelas realidades. Então, primeira coisa, eu acho que são os pais se conscientizarem que não tem nada demais, que muitas pessoas têm TDAH, que isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Que às vezes os pais têm uma visão do psicotrópico, né? Da medicação que tem efeito no cérebro, como uma coisa extremamente terrível, né? E isso também é um pouco herança de um tempo em que a psiquiatria não tinha poder de ajudar, então a gente nem fazia esses diagnósticos, né? O diagnóstico de TDAH nem existia por vários motivos, porque a gente não conseguia ajudar essas pessoas, não era classificado, né? É um distraidão, então existiam só colocações assim
que não ajudavam. Então, para essas pessoas eu falo, olha, se informe bastante, se o teu filho tem TDAH, não tem problema nenhum, muitas crianças têm TDAH. O que eu vejo que é ruim, uma criança com TDAH indo mal na escola, sem conseguir melhorar, que aí vai começando aí sim é que eu vejo problema para as crianças, porque aí eu vejo as crianças tendo um impacto negativo, começa a reprovar, começa a ir mal, vai começando a ficar segregada com o grupinho da bagunça, e isso não é bacana. Então, a pessoa estando bem consciente do que é o TDAH, você pode ter certeza que o teu filho, se você não estiver incomodado, teu filho não vai estar. Não vai estar incomodado. E ele vai aceitar. É muito curioso, até quando realidades muito duras, né, de câncer em crianças, os pais sofrem mais que a criança. A criança por um lado, está ali sofrendo aquela doença, mas os pais estão muito mais preocupados com o desfecho, e a criança não tem nem maturidade para entender os conceitos, né? Enfim, então está muito mais na cabeça do pai do que na cabeça da criança. Ah, exatamente. Eu achei muito interessante quando você comentou que a criança está muito ligada no olhar, né? Acho que é, acho que é muito interessante, né, os pais passarem de uma maneira calma e porque a criança pega muito essa energia, né? Pega, às vezes a gente vê uma criança ansiosa e tem o pai e a mãe estão muito ansiosos. Eles trazem a criança e a criança tá bastante ansiosa e as pessoas às vezes me perguntaram, nossa, meus filhos estão ansiosos na pandemia, o que eu posso fazer? Fala, você está ansioso? Né? Na primeira pergunta, porque os filhos eles absorvem muito esse ambiente familiar, essa ansiedade dos pais. Então, os pais estando tranquilos, os pais buscando estar bem, também eles vão ajudar essas crianças. Porque a criança olha muito o mundo, o adolescente já menos, né? Mas a criança ela olha o mundo através dos olhos dos pais. Então, um olhar tranquilo, sereno, seguro, ele vai transmitir, ele vai ajudar muito os filhos também. Ah, perfeito. E uma criança que não obedece regras, nunca fica sentado, aquele sintoma assim que todo mundo já. Isso pode ser ligado a esse transtorno? Entra a coisa de não obedecer regras, né? A gente tem que contextualizar muito bem, né? Então, tem que ver muito bem como que é isso, porque existem crianças que elas que tem problemas diferentes, né? Com as regras, né? O TDAH, eventualmente, pode parecer que ele está transgredindo com as regras porque ele não consegue fazer mesmo. É uma dificuldade de motivação, de cognição, de atenção. Mas, agora, já existem outros problemas, né, que a gente fala, o transtorno de conduta, que é um pouco mais complexo, né? Uma criança já quebra regras, mas ela também mente, maltrata os amigos, maltrata animais, tem um certo gosto pela crueldade, né? Isso é um problema, né? Ou rouba uma coisinha, faz brincadeiras inadequadas, quebra regras mais complicadas, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. E tem o transtorno o opositor desafiador, né? Que são crianças que desafiam muito a autoridade. Então, a autoridade dos pais, dos professores. E não é que ela não tem transtorno de conduta, né? Não existe tanto uma maldade, mas existe a forma, e aí vai ter que se trabalhar muito na forma em que os pais e as mães, como que elas lidam com a criança, como é que elas lidam com a questão da autoridade, né? Quer dizer, será que o pai sabe falar, olha, filho, é isso aqui, é isso aqui, se joga até tal momento, né? E tem uma série de questões também. As crianças precisam muito de rotina, Rodrigo. Então, a gente também precisa, mas a gente não convive um pouco com a desordem. Mas a criança, se ela não tem horário para dormir, se ela não tem horário para acordar, se ela não tem horário para comer, se a criança não tem horário para tomar banho, a criança começa, se ela demora para tomar banho, a criança vai se sentindo irritada e a criança começa a estourar. Porque a gente sabe, se você está incomodado, está com fome, está com sede, não dormiu, ou não sei o que lá, você se modula, né?
e a criança vai estourando. Então também, sabe que a criança não tá respeitando as regras, mas ela tem uma rotina, né? A rotina da criança é quebrada, a criança é avisada se vai mudar a rotina ou não. Então, tem que cuidar de algumas coisas e depois a autoridade dos pais, que não é nada mais, nada menos, né? Que os pais são que têm essa missão de guiar os filhos, né? Quando crianças, né? Então, por mais que o pai deve dar liberdade para a criança, a gente vê às vezes o pai e a mãe um pouco querendo guiar, dizer qual é o destino do filho. E isso o filho é que vai escolher. Mas enquanto criança, as crianças elas não têm capacidade, muitas vezes não têm capacidade cognitiva de pensar, e o pai está falando, filho, o que você quer? O menino mesmo não conhece as coisas. Então, o pai, ele vai dando o direcionamento, né? E alguns pais, a gente vê às vezes crianças, por exemplo, crianças com menos de 3 anos de idade, eles não têm capacidade nem de compreender a linguagem. Às vezes a pessoa fala assim, eu já falei para você não fazer não sei o que lá. A criança percebe que alguém está irritado, que tem alguma coisa que está errada. Ela vai ficar assim, mas ela não consegue entender. Olha, isso está errado. Ela tem uma nuvem de sensações ali. Então ela sente, pô, quando parece que eu tô aqui, tem alguma coisa que não está boa. Eu tenho que sair dessa circunstância. Então, para essas crianças, você tem mais do que repreender, você tem que pegar na mãozinha e falar assim, ó, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um pouco até como se estivesse brincando, e a criança vai entrando na rotina. Então, tem que tomar. Então, isso para voltar. Se a criança é desobediente, tem que ver muito a questão dos pais. Às vezes, um psicólogo pode ajudar os pais. Olha, você deixa o seu filho comer fora de hora, você deixa o seu filho fazer isso, deixa o seu filho fazer aquilo. Tem que botar uma rotina no teu filho. Vamos botar o teu filho em ordem, até para não ficar brigando. Então, às vezes, tem uma questão aí dos pais. E o TDAH também pode se manifestar assim, né? A gente pode achar, não, ele não está obedecendo regras, não, ele não consegue ficar parado. Aí seria um pouco diferente. Ele não consegue ficar parado. E uma criança que tratou e depois, quando foi crescendo na fase adulta, acabou. Essa doença pode voltar? E se pode voltar, pode se manifestar de uma maneira agressiva? Olha, então, o TDAH às vezes ele permanece, né? Na verdade, ele Uhum. não é bem que ele vem e Ah, volta, né? Permanece. Às vezes, as pessoas que têm o TDAH, às vezes elas sentem como se tivesse voltado. É, Pode ser exacerbado por alguma coisa, por uma ansiedade associada, por uma depressão associada, isso pode ser exacerbado, né? Se soma dois motivos para a atenção estar ruim. E uma parte mesmo cerca de um terço ou metade das pessoas que têm TDAH na infância vão levar isso para a vida adulta. E aí surgem algumas questões de tratamento, né? A gente é muito curioso, a maior parte, a imensa maioria dos medicamentos psicotrópicos não tem essa propriedade, mas com TDAH, muitas vezes a gente tem que ficar trocando as medicações, porque elas parece que perdem o efeito. E, na verdade, que é muito curioso. Então a pessoa tem que mudar. Ela falou, olha, tem pacientes falando, não, a Venvance parece que perdeu o efeito, a gente tem que mudar para a Ritalina, por algum motivo que não está totalmente claro, esses estimulantes podem perder eficácia ao longo do tempo. A gente tem que fazer trocas para que a pessoa continue tendo benefício. Também a importância de estar tratando bem, com um bom profissional. Mas pode continuar aí, né? Então, para a vida adulta, aí pegar os adultos também, aí, com certeza. E aí, para os adultos, o prejuízo é maior. E quanto antes tratar, melhor fica, né? Melhor o benefício. com certeza. Tem bastante. Aqui, ó, agradecer o comentário da Andrea, excelente live. O Peter, eu tenho esse déficit, é muito ruim. Tem bastante gente aqui interagindo, não deu tempo de ler todo mundo. E quem é muito esquecido, pode estar relacionado a esse transtorno? Pode, sem dúvida, né? Se a pessoa é muito esquecida, né? Pode ser isso, né? A pessoa
a pessoa com déficit de atenção, ela vai ter uma dificuldade de focar. E o esquecimento, ele tem o processo, né, de memorizar alguma coisa, né, da memória, ela implica na boa atenção. Quando muitos deprimidos e muitos ansiosos vêm falar: não, doutor Rafael, tô muito esquecido, né? Eu não sei, será que eu tô com Alzheimer? Eu falo: não, a imensa maioria das pessoas, né, não tem nenhuma, né, o Alzheimer acomete mais idosos, enfim, e as pessoas super jovens preocupadas com isso. Falou: olha, as queixas de memória comumente, né, tem relação com a atenção. Então, se a pessoa não consegue focar, não consegue ter atenção, ela não vai conseguir gravar. Então, por isso que os TDAHs, fora a desorganização deles, né, esse é um dos motivos que eles são esquecidos. Esquecem chave, esquecem carteira, esquecem onde parar o carro, esquecem a porta aberta, esquecem a casa aberta. Em vários, isso é muito comum, muito comum. Olha, e, e para a gente terminar aqui, para a gente concluir, existe alguma influência do uso de telas na atenção e no TDAH? Isso é um tema, Rodrigo, que está cada vez mais, que está crescendo, ele cresce um pouco silencioso. Ele não, as pesquisas sobre esses temas vão crescendo de um jeito meio silencioso, mas já tem algumas, existe né, primeiro existe uma questão, existe uma discussão da dependência da internet, né? Agora teve, não sei se você assistiu lá no Netflix, o Dilema das Redes, lá, o Ah, documentário, esse eu não vi, mas parece ser muito interessante. que é bem interessante. Eu vou até arriscar umas opiniões, assim, né? Ah, Então, ele vai falando lá no Dilema das Redes, ele vai mostrando como os engenheiros, como as pessoas do mundo da tecnologia vão criando mecanismos para você ficar nos aplicativos, ficar nas redes sociais e tornar isso atrativo, desde cores, a forma como a notificação vem, então são diversas formas. E até tem alguns testemunhos curiosos dos próprios desenvolvedores falando que eles se mostravam dependentes daquilo, que eles ficavam, ele falou: eu fiz para os outros ficarem presos, mas eu estou preso aqui, não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, agora, dos videogames, a gente tem observado, por exemplo, é muito comum os psiquiatras verem crianças e até mesmo adolescentes tendo crises de irritabilidade quando os pais impedem de jogar videogame, ou quando põe final ao uso de videogame. Queixa de professores universitários comentando que os alunos vêm se abrir e falam: olha, eu não fiz a prova porque eu fiquei jogando videogame o dia passado inteiro, o dia anterior à prova inteira. Eu, eu, eu tenho um palpite, né, de que realmente o que se consegue fazer com o estímulo de dopamina das telas, eles estão conseguindo fazer com que aquilo deixe as pessoas dependentes mesmo, e eu acho que alguma hora a gente vai ter esses critérios de dependência de internet. Mas o que isso tem a ver com o TDAH? E dependência de videogame também, porque a gente chega a ver agressões dentro da casa. Felizmente eu nunca vi nenhuma fatalidade terrível, mas filho puxar uma faca para o pai porque o pai quer que pare o videogame. Então, essas coisas têm acontecido com alguma frequência. Então, eu acredito que vai surgir a coisa da dependência. Existe uma série de... a pessoa com TDAH vai ter uma questão de impulsividade, de buscar uma gratificação mais rápida, mais ligeira, e as pessoas que também, que é justamente o que você tem nas mídias sociais ou nos jogos de videogame, são gratificações que vão te mantendo ali, mas que não tem um plano, não estão dentro de um plano, não estão dentro de um contexto maior, né? Tem uma coisa de desinibição, então é um destreino para essas funções cognitivas. Então, que você vinha perguntando sobre a multidisciplinariedade, né? O que a gente pode fazer, né? Toda a questão da organização, das rotinas e tal, a pessoa ficar jogando videogame 3, 4 horas vai detonar qualquer rotina. A pessoa ficar muito nas redes sociais
fica exageradamente, também vai tirar a pessoa das rotinas, vai destreiná-la, né? Vai dar contramão de tudo o que vale a pena para alguém que tem TDAH. Então, tem que ficar esperto com as telas, né? Quem tem muito uso aí não vai valer muito a pena. Em seguida, Exatamente. É, é as redes sociais, o celular traz muitos benefícios, mas tem que tomar cuidado, né? Com o exagero. É que nem você falou, a importância da rotina num adulto e numa criança maior ainda, né? É exatamente isso. Eu queria agradecer demais, doutor Rafael, a nossa quinta live até agora, enquanto agora na conclusão que você foi falando, eu fui fixando aqui um monte de gente elogiando. Eu sempre amo e todo mundo tá amando também. poxa, muito obrigado, Rodrigo. Eu fico feliz de poder ajudar, né, de poder trazer informação, né, sobre esses assuntos que eu acho tão. A gente fica estudando isso aqui, a gente acha um mundo muito interessante, né, fica lidando com os pacientes, né. Eu acho um mundo fantástico, eu gosto de falar sobre o assunto, né, adoro falar e dar os panoramas, eu acho muito gostoso falar. E com você a conversa é sempre gostosa, né, você acha uma pessoa muito bacana e o seu trabalho é muito, muito, muito bacana mesmo, muito legal. Nossa, muito obrigado. Para mim que é sempre uma honra. É, para mim é sempre uma honra. A Karen aqui, ó. Obrigada, doutor. Me ajudou no meu estudo. É, ó, aqui, ó. Go Borges, parabéns. Muito boa essa live. É, muita gente elogiando e para mim sempre incrível, doutor Rafael. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer, viu? Então até a próxima, teremos mais uma então. Vamos marcar a sexta. Vamos marcar essa sexta aí. Não, eu digo marcar a nossa sexta live, né? A sexta live, com certeza. Ó, foi incrível, como sempre. Muito obrigado, doutor Rafael. Tá jóia? Obrigado aí, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Imagina. Então, Tá jóia. boa noite. Tchau pro pessoal aí, agradeço aí a atenção de todos aí. Vai ficar gravada, já vou postar agora no feed, ó. Ó, parabéns. Ó, pena que cheguei agora, vou postar aqui no feed. Vai ficar gravada. Muito obrigado, doutor Rafael. Tá jóia. Então, Um até grande abraço aí. abraço. Tchau, tchau. Falou.